Todos os noticiários no país, todos os dias e a qualquer hora, falam de um assunto: reforma tributária. Tramitação no Congresso Nacional, mais de 1.000 emendas. Mas e aí, você sabe realmente o que vem a ser reforma tributária? O que vai mudar na sua vida, na nossa vida, na vida das entidades produtivas do nosso país, na arrecadação de impostos? Tudo isso está sendo esclarecido por meio de uma parceria da EGEM, a Escola de Gestão Municipal, e também aqui, nossa da Granfopolis. Nós convidamos Adriano dos Santos, consultor dessa área tributária, para nos tirar essas dúvidas. Obrigada pela participação, Adriano, e me conte o que vem a ser essa tão falada reforma tributária. Isso é um tema que está em destaque, como você bem comentou na mídia e tudo mais, porque é uma questão que afeta todos os brasileiros e todos os órgãos públicos também. É uma reforma muito ampla, muito significativa. Então, a gente tem feito esses treinamentos em várias regiões, né, essas apresentações, justamente para destacar esses pontos, porque ela vai afetar tanto o fisco, que faz a arrecadação, como todos os consumidores, como todos os contribuintes. Então, aquele que compra lá no supermercado vai sentir o efeito da reforma tributária, essas mudanças que vão acontecer. Então, ela é bem significativa, ela é ampla, ela muda vários critérios tributários, né, que no aspecto técnico estávamos acostumados. Então, ela é bem significativa, vai ter um período longo de transição. E o ponto importante é que ela já foi aprovada, ou seja, a emenda constitucional que trata já foi aprovada, então ela vai entrar em vigor a partir de 2026. Ainda faltam muitos detalhes para serem complementados, mas mesmo que eventualmente, por exemplo, lá em 2026 esses detalhes não sejam definidos, as novas regras vão entrar em vigor. Então, obviamente, né, até lá essas discussões vão estar concluídas, faltam muitos detalhes, entender quais produtos vão ter reduções, quais que vão estar na cesta básica nacional, situações que vão afetar, né, o cálculo da alíquota, mas ela já é uma realidade, né? Então, em 2026, em janeiro, já começa esse novo sistema a funcionar, por isso que esse repasse de informações aos órgãos públicos, aos contribuintes, é essencial para que todos já possam começar a entender o que vai mudar. Quer dizer, uma lei que já começa sendo emendada, pelo visto, de tantas propostas que estão aí em discussão. Exato, aí tem várias discussões, né, vários pontos, então o projeto original lá já foi modificado do que foi aprovado de fato. Então, são situações que, quando é aprovada, né, o texto ele é muito longo, é uma emenda constitucional significativa, depois, quando começa a se analisar, vai vendo, olha, tal situação vai gerar esse conflito, vai gerar esse problema, que daí agora, na prática, que os operadores, né, que são os municípios, que é um dos que vão participar de todo esse trâmite, os contadores, os advogados, os profissionais, os consumidores, os empresários vão vendo, opa, aqui ficou uma dúvida, ficou uma situação que vai gerar conflito, e essas leis complementares que estão em discussão, já foram aprovadas pela Câmara, estão no Senado, justamente tentam alinhar esses pontos para que possa o sistema funcionar da melhor forma e cumprir o objetivo, que era tentar reduzir a complexidade do sistema tributário. Mas ele é tão complexo que às vezes pode ser que esse objetivo não seja alcançado, por isso esses cuidados justamente agora nesse debate. Sempre com uma nova legislação, uma mudança significativa, alguém ganha, alguém perde. A gente consegue pontuar isso? Esse é um ponto que gera muita dúvida justamente pela mudança completa do sistema. Vou dar um exemplo para facilitar como é difícil mensurar isso, e vai ter setores que vão conseguir perceber uma redução, enquanto outros podem perceber um aumento, que é a questão do destino. A produção hoje, pegar o exemplo do ICMS, que é o tributo que mais arrecadado no Brasil, é o ICMS, né, somando todos os estados, a maior parte dele hoje fica na produção. Então, onde está a indústria, fica o ICMS. E com a reforma tributária, isso vai passar a ser tributado no destino, a maior parte. Vamos pegar como exemplo a grande parte dos municípios aqui da nossa região, basicamente agrícola. Alguns têm a sua economia mais de 60% baseado, por exemplo, na agricultura. Como ficariam? Esses provavelmente vão sentir um impacto na arrecadação, não vai ter mais o movimento econômico de ICMS, que é esse retorno da produção, então eles vão ter que mudar a visão também de controle do produtor rural, né, que tudo que o produtor rural comprar vai ficar no município, vamos dizer assim, aquelas aquisições, mas a venda, se for para outro município, não vai gerar mais crédito, retorno para o município, que é o que o município está acostumado. Então, nos municípios rurais, ou município que tem uma população muito pequena e tem uma indústria que foca na economia, né, ou tem grandes indústrias e uma população
população pequena, ele muito possivelmente vai ter uma redução na sua arrecadação, porque ele não vai ter população para compensar o consumo, né? Ou seja, como vale mais o consumo do que a produção, aquele que produz mais do que consome, ele tende a ter uma redução. É claro que a reforma ela previu fundos para compensar eventuais perdas para o município, mas também não se sabe como vai funcionar esses fundos, porque eles vão depender de recursos, né, de orçamento da União, e é uma transição longa. Então, será que lá em 2034 a União vai ter orçamento para compensar os municípios, né? Então, que eventualmente venha a ter perdas? Então, esse cenário que é um pouco ainda desafiador de entender a economia, né, o efeito que vai gerar lá para os cofres públicos. E você falou já no início do nosso bate-papo que a gente vai sentir essas mudanças já no supermercado. A mais ou a menos? Como ficará o consumidor final? O objetivo é que fosse a menos, né, que houvesse essa redução, mas ainda há um pouco de dificuldade nesse cálculo da alíquota. Vou dar um exemplo que muitos podem ter ouvido ali, o comentário da carne. A carne vai ser isenta de pagar esses novos tributos que foram criados ou não. Se for feita a isenção da carne, automaticamente tem que aumentar a alíquota geral, porque essa aprovação ela conta com um preceito, né, que é o equilíbrio. Então a arrecadação total não pode ser menor do que era arrecadado antes e nem maior. Então no momento que um produto ele é isento, vai ter que aumentar a alíquota geral para compensar. Então a ideia é que haja uma redução no preço, não pela redução do tributo, mas pela simplificação no recolhimento. Esse foi o grande objetivo, né, pretendido, que hoje há muita complexidade. Então as empresas têm um custo nem para pagar o tributo, mas para fazer o cálculo, né, para fazer a declaração, vários sistemas, vários entes federados. Então a ideia é tentar reduzir esse custo para que isso se reflita ao consumidor. Mas o ponto importante é, no total da arrecadação, a definição constitucional é que não pode nem reduzir nem aumentar. Então o objetivo é que tente se reduzir esse custo que não é tributário para que reduza-se os preços. Mas não há como afirmar, vai reduzir ou não, até que se tenha todas as leis complementares e o sistema começa a ser implementado de fato. Adriano, para a gente encerrar, olhando para a câmera, falando bem de pertinho com todos os gestores e os nossos 22 municípios da região e todos aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais. Se você puder passar alguns conselhos hoje de como proceder já pensando em amanhã com reforma tributária. Esse é um ponto importante para os gestores. Os municípios precisam se preparar para a reforma tributária. Ela vai começar a entrar em vigor em 2026, vai trazer muitas mudanças, especialmente para o setor tributário, né, para a administração tributária. Então, os gestores municipais como um todo, a equipe técnica em específico, precisa preparar tanto a estrutura do município para entender a reforma tributária, como para estar pronto para lá, quando ela entrar em vigor, o município defender seus interesses e poder arrecadar adequadamente, porque a mudança é significativa. Vai haver, entre aspas, uma concorrência entre os municípios e os municípios precisam estar adequados, né, compreender as regras para poderem cobrar os tributos que são devidos ao município, sem prejudicar os contribuintes, obviamente, mas garantir a receita para o município correto, vamos dizer assim, com essas mudanças que vão ser bem significativas. Muito obrigada, Adriano, e por certo ainda vamos conversar muito sobre esta reforma que vem aí para o bom entendimento de todos, que são municípios, gestores e população de Santa Catarina, em especial aqui da região da Grande Florianópolis.